Quando a gente está mais perdido, é quando a gente faz a escolha mais perigosa. E hoje eu quero falar por que a gente cai em papo de falsos gurus, falsos mestres espirituais e por que falsos mestres espirituais são tão sedutores. Quero te ajudar hoje a reconhecer e a não cair no papo de não só o que a gente costuma chamar pejorativamente de um coach barato, mas de um professor ou professora que tem toda a aura de sábio, sábia, mas que na verdade só quer te manipular. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Eu fiz um roteiro aqui, está na minha tela de computador aqui do lado, portanto eu vou olhar para cá e vou conversar com você nesse esquema para não perder e também não ser prolixo demais. Eu quero hoje falar sobre o que qualifica um mestre verdadeiro, um professor verdadeiro, um guia verdadeiro, de um falso. Porque a premissa aqui é que há um verdadeiro e um falso. Eu quero te apresentar um tema que eu pesquisei bastante e principalmente eu vou retirar de um artigo que eu vou colocar aqui embaixo para que você veja, um artigo de um jornalista chamado Luiz Pellegrini. Ele se caracteriza como um buscador veterano, alguém que passou décadas respondendo a pergunta mais antiga do mundo: quem sou eu exatamente? Quem sou eu exatamente? E aí, como muitos buscadores, ele descobriu uma coisa desconfortável, que ninguém faz esse caminho sozinho. Então ele foi atrás da tradição indiana, tibetana, sufista, cristã, e ele falou que nenhuma delas fez com que ele enxergasse com clareza, ou pelo menos não no início, uma pergunta que é relacionada com aquela: qual que é o preço da confiança? Qual que é o preço de confiar de fato em alguém? Dá para você confiar em alguém sem pagar com a sua própria vida interior, sem pagar um preço muito alto? E aí ele vai falar sobre os falsos mestres no mundo que transforma espiritualidade só em produto, só em produto. Então, o problema central aqui é este: por que buscamos mestres e por que buscamos mal? Vamos falar sobre isso. Então, a busca espiritual, ela pode ser análoga ou entendida de modo análogo a tocar piano, a aprender a tocar piano. Você pode apertar várias teclas, você pode tentar tocar uma sonata, mas sem um professor, sem um manual de instrução, você só vai conseguir fazer barulho. O dilema é que nessa busca interior, o professor não ensina música. Ele ensina a como você pode ser você mesmo. E por isso, um mau mestre não estraga apenas a prática da busca, ele estraga o praticante, se ele te ensina mal a como ser você mesmo. E aqui aparece a pergunta: como reconhecer um mestre que, em vez de direcionar você ao autoconhecimento, como você quer, direciona você ao auto-engano? E aqui ele coloca alguns elementos, e eu quero que você coloque aqui nos comentários se você concorda ou discorda, tá bom? Então aqui eu numerei 3 elementos. Vê se você concorda com esses 3 elementos que caracterizam o falso mestre, ok? Primeiro elemento: o falso mestre é prisioneiro da própria autoimagem. E aqui eu não quero utilizar de propósito a palavra ego, tá? Eu quero utilizar a expressão autoimagem. Toda pessoa faz de si uma autoimagem. Quando eu me olho no espelho, eu me vejo como um professor, eu me vejo como um pai. E, portanto, é uma seríssima acusação contra um professor que ele seja ignorante, desonesto intelectualmente, burro. Quando eu me vejo como um pai no espelho, é uma ofensa seríssima dizer que eu sou negligente com o meu filho. Então, toda a autoimagem que nós fazemos de nós mesmos faz com que nós consideremos que algumas coisas são muito ofensivas, ao passo que outras são muito lisonjeadoras.
Eu adoraria receber um elogio de que eu sou um excelente professor do ponto de vista da didática. Eu consigo explicar assuntos complexos de modo que pessoas que não têm certo repertório para entender esse assunto sozinhas comigo conseguem ter acesso. Quando alguém diz, nossa, o seu filho é tão bem educado, eu também me sinto muito lisonjeado, porque isso significa que eu, como pai, estou fazendo a coisa certa. O falso mestre é prisioneiro da própria autoimagem. Todo mundo tem autoimagem, mas só algumas pessoas são prisioneiras da autoimagem. Falsos mestres adoram um pedestal. Falsos mestres precisam de plateia. Falsos mestres precisam de seguidores. Então, eles fazem de tudo para agradar os seguidores, para agradar a plateia e para ter discípulos que dele precisam. Mas, Vitor, eu conheço alguns mestres que contrariam a maioria. Eu conheço alguns mestres que falam mesmo. Eu conheço alguns mestres que não têm papas na língua. Eles são muito confrontosos. Será? São mesmo? Porque uma coisa é ser confrontoso, outra coisa é atacar alguém que o seu grupo já está acostumado a atacar. Percebe a diferença? A diferença é a seguinte: se eu ataco o sistema, há um grupo que se une para atacar o sistema. Se todas as críticas que eu endereço a um inimigo que tal grupinho já está acostumado a atacar, olha, eu não estou confrontando todo mundo, eu não estou criticando todo mundo, eu estou confrontando aquilo que o meu grupo quer que eu confronte. Se eu nunca direciono a crítica para o meu grupo também, ora, eu não sou crítico nem confrontador. Eu, na verdade, sou um puxa-saco do meu grupo. Percebe? E tem muitas pessoas assim que pagam de confrontadoras, que pagam de, nossa, de pessoas que não se deixam domar, mas na verdade elas nunca estão dispostas a ofender, ou a criticar, ou a se indispor com pessoas do grupo internamente. Percebe? Então, assim, o falso mestre, por mais que ele seja conhecido por ser confrontador, na verdade ele não é. Ele é alguém que afaga a sua plateiazinha. Entende? Ele está muito refém da sua autoimagem, porque ele não pode ser desprestigiado, e ele sabe que a maior garantia de que ele sempre será prestigiado é ter uma plateia, é ter seguidores, é ter alguém ou um conjunto de pessoas que só lhe enxergam como alguém que não falha. Entende? O segundo elemento aqui, eu falei que seriam 3, é o mercado da iluminação. O que é o mercado da iluminação? Hoje é uma indústria da espiritualidade global. Hoje existe marketing existencial. Pega bem você falar que é uma pessoa espiritualizada, que é uma pessoa evoluída. Aliás, sobre evolução e como dificilmente as pessoas entendem o que significa ser evoluído, e não é o que vocês pensam, fiz um vídeo, vou colocar aqui ou aqui, nunca sei, vou colocar aqui em cima. Na verdade, o mercado da iluminação diz: junte-se ao meu grupo, pague X e você vai ter a iluminação garantida. Vitor, então quer dizer que você é contra vendedores de curso? Óbvio que não. Eu vendo a minha escola online, o Núcleo de Formação Filosófica. Aliás, o link está aqui na descrição do vídeo, a gente está em Black Friday, esse novembro aqui. Mas veja, o problema não é vender alguma coisa. Afinal de contas, um trabalhador retira o seu salário porque vende a sua mão de obra. Um pequeno comerciante retira o seu salário porque vende o seu produto, o seu serviço. Qualquer trabalhador precisa vender alguma coisa, seja ela online, seja ela não online, seja ela um curso educacional, seja ela outra coisa. Vender curso por vender curso é mais um trabalho, principalmente com professores. Professores passam a vida estudando, e o modo que professores como eu têm de ganhar a vida é vendendo esse conhecimento adquirido durante a vida, certo? Então, vender não é um problema. O problema é quando a promessa de que comprar esse curso vai levar a um patamar espiritual mais elevado só por comprar o curso. Isso é uma promessa mentirosa, isso é uma promessa falsa.
Isso é uma promessa desonesta. Você não vai ser mais evoluído espiritualmente porque você vai ter acesso a um líder espiritual. Isso é o que ele quer que você acredite. Mas, obviamente, isso não vai acontecer. Quando a espiritualidade vira produto, não tem mais sagrado e, portanto, não tem mais espiritualidade. Essa é a grande questão aqui. E o terceiro problema é um risco de identificação que é quase doentio entre você e o guru. Ficar muito tempo perto do guru, do líder, esse líder charlatão, e do grupo que fica em torno dele, cria uma identidade cultural mesmo. Você deixa de ser você, você vira aluno do fulano. Você vira aluno da fulana. A vida vira reflexo da imagem do mestre. E aí você virou um seguidor e abriu mão da sua própria consciência. A gente chama isso em filosofia, pelo menos desde Immanuel Kant, filósofo do século XVIII, alemão, de heteronomia. Heteronomia é quando as leis, os princípios, as normas que regulam a sua vida vêm de fora e não de você mesmo. Você é autônomo quando, ao contrário, os princípios, as normas, as leis que regulam a sua vida são postas por você e pela sua livre consciência, pela sua livre racionalidade. Quando vem de fora, você é um heterônomo. Você não é dono de si mesmo. Quando você é só um seguidor de alguém, você não é dono de si mesmo. Você é uma pessoa heterônoma e não autônoma. Dessa perspectiva, o Pellegrini também enumera 14 itens para que você identifique um mestre mais próximo do autêntico do que da enganação. E aí eu quero percorrer com você essas 14 listas, esses 14 itens, e aí você me diz também nos comentários se você concorda ou discorda, se você já reconheceu isso em alguém. Primeiro item, formação real. O mestre sem mestre é como um médico que aprendeu a operar vendo o tutorial do YouTube. O seu mestre aprendeu com quem? Ah, Vitor, então você está dizendo que precisa ter faculdade para fazer, por exemplo, o que você faz, filosofia. Eu tenho faculdade, formado na Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu acredito que para fazer filosofia não é preciso ter faculdade, mas é preciso ter aprendido num ambiente confiável. O filósofo autodidata corre um sério risco, um risco de achar que está entendendo, quando na verdade está inventando o seu próprio entendimento, está fantasiando o seu próprio entendimento, está fazendo um espantalho dos autores que estuda. O seu professor, o seu mestre tem uma formação real? Ele já se provou perante alguns pares? Ele é reconhecido por mais gente do entorno da área? Isso são indícios de que ele não é um enganador. É que alguém pretende te ensinar um assunto, essa pessoa não aprendeu esse assunto e não é reconhecida por saber esse assunto. É difícil de avaliar. 2. Prática diária. Se ele ensina meditação, ele medita? Se ele ensina yoga, ele pratica? Se ele ensina desapego, ele é desapegado? Se ele ensina uma vida modesta, ele tem uma vida modesta? Se ele ensina para você para pegar os gurus de finanças, que não é para comprar uma casa à vista, a dele é alugada ou ele comprou à vista? Se ele ensina que tem que investir em ações, ele investe em ações? Se ele indica que o caminho certo é a família tradicional brasileira, ele cultivou uma família durante a vida? Se ele ensina que você precisa ser uma pessoa generosa, pouco vaidosa, ele é uma pessoa generosa e pouco vaidosa? Percebe? Vitor, então, uma pessoa só deve ser ouvida se a prática e o que ela defende são muito sintonizadas. Não, eu estou dizendo que isso é um indício. Estou dizendo que isso é uma prova definitiva. É um indício. Ninguém é perfeito. Só Deus é perfeito. O resto, não. Um terceiro elemento
é desapego dos frutos. O que significa desapego dos frutos? Um mestre liga o farol, acende a vela, acende a luz e deixa você dirigir. O mestre não pega o volante por você. O mestre não cobra pedágio espiritual, um mestre genuíno. Ou seja, o que você vai fazer da sua vida é sempre com você. Se você faz aquilo que um mestre manda, é muito provável que o mestre esteja controlando e manipulando você. Percebe? Quinto elemento, quarto, vida com um propósito. Se a vida do mestre parece um acidente em câmera lenta, desconfie. Ou seja, se o seu mestre, aquele que você tem como guia, tem uma vida muito oscilativa, ou seja, ele não tem a constância que ele prega que você tenha, é uma forte evidência de que ele é um charlatão. 5. Paixão pela prática. O seu mestre ama ensinar, ele ensina por quê? Porque se ele não ama o que faz, ele faz só por dinheiro. E fazer só por dinheiro é um indício de que o que ele faz com você não é tão sério assim. 6. Ele é generoso, ou seja, ele compartilha mais conhecimento do que esconde para um grupo seleto. Isso é crucial, assim, né? Alguém que diz que tem uma patotinha, um grupinho, que só tem acesso aos mistérios quando faz parte de um processo de iniciação, essa pessoa muito provavelmente, diz a literatura mais especializada, é chefe de uma seita, e não de um grupo de, digamos assim, evolução espiritual. 7. Humildade. O seu guru chega numa Ferrari, o seu guru tem um relógio que custa muito caro, o seu guru diz que é contra o mundo capitalista, mas quando ele vai fazer uma palestra, ele cobra 50, 80, 100, 120 mil reais. O seu guru diz que é contra a mercantilização da educação, mas ele cobra caro por hora quando ele vai dar uma palestra de 40 minutos. Então, ele não é humilde, ou tão humilde quanto ele diz que é. Seu guru aceita crítica, ou seja, ele pode ser criticado em público, ou ele leva a mal ser criticado em público, ou ele leva para o lado ofensivo ser criticado em público, ou ele acha que é uma grande afronta a sua figura ser criticado em público. Faz parte do debate intelectual ser criticado em público. Se alguém não aceita ser criticado em público e ainda assim quer ser um líder espiritual / intelectual, é muito possível que essa pessoa seja uma charlatã. Muito possível. 9. Ele serve de modo compassivo, ele serve de modo espontâneo, ou ele tem sempre que alardear tudo que ele está fazendo. Como se ele estivesse dizendo assim, oh, que boa pessoa eu sou. Isso é um outro indício. 10. Ele rejeita ou ele acolhe bajulação. Ele gosta de ser bajulado, ele gosta de ser tratado por títulos honoríficos, doutora, sábia, grande pessoa. 11. Ele acredita nessa libertação que ele propõe como um direito universal de verdade? Ou ele acha que essa libertação, essa iluminação, essa progressão espiritual é reservada a poucos iniciados, num grupinho VIP, que só tem acesso depois de um longo processo que ele chama de evolução, mas que na verdade é lavagem cerebral? 12. O seu mestre ri? Ele leva a vida com leveza? Ele ri de si mesmo ou ele se leva muito a sério? O riso dele é meio nervoso? Ele é sisudo ou sisuda? Ou ele se leva a sério? Ele tira um sarro de si de vez em quando? Ele fala dos seus próprios defeitos? Olha, humor é um indício sério de que a pessoa está escondendo alguma coisa quando ela evita. 13. Ele diz a verdade de verdade? Ele diz a verdade de verdade? Mesmo quando é impopular? Lembra do ponto que eu falei lá no início? Ele gosta não, talvez gostar não seja a palavra, mas ele arrisca
contrariar a própria base para falar a verdade? Ah, mas aí uma coisa é ser grosseiro, outra coisa é falar a verdade. Eu concordo. O problema é quando você considera grosseria toda e qualquer verdade que é dita na sua cara. A verdade é que só são verdades. E a grosseria é lida mais por você do que pelos fatos. Mas há mestres que evitam fazer o desgaste. Por quê? Porque eles querem o dinheiro seu e cliente insatisfeito não paga. 14. O seu mestre sabe que ele não detém o conhecimento e que ele nunca para de aprender? Ou ele já fala da perspectiva de quem tem a verdade e vai revelar para você? Ele sabe que a maestria não tem fim? Isso é um excelente indício de que o mestre é de verdade ou não é. Agora a gente pode falar do perigo do mestre perfeito. Veja, existe um risco secreto aqui. Transformar essa checklist numa idolatria. Ou seja, não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém que vai dar check em todos os quesitos aqui. Isso aqui só são indícios do que você pode utilizar para decidir se segue ou não segue alguém que você quer que te guie. Não é só intelectualmente, não é para você aumentar o seu conhecimento, é para te guiar no plano espiritual, que costuma ser aquele plano em que nós evoluímos enquanto seres humanos, não só para aumentar conhecimentos, competências e habilidades. Esse ideal pode virar prisão. O mestre que se encaixa perfeitamente nesse imaginário é exatamente o tipo de mestre capaz de manipular. Porque como ninguém é perfeito, e quando alguém se encaixa nessa perfeição toda, é muito provável que esteja fingindo, sendo um excelente ator. Percebe? Então, esse é um erro a evitar. Nota, eu queria fechar agora com uma reflexão sobre, no fim, talvez o mestre que você procura seja apenas o mestre que devolve você a quem você já é. Há um momento da vida que você encontra alguém que parece, e identifica alguma coisa em você, que vê alguma coisa em você, que se orgulha de você. Algo que talvez você tenha esquecido, algo que talvez você tenha perdido, algo que talvez você achou que nunca tenha tido, e você é seduzido, seduzida por essa pessoa. Esse alguém pode ser um mestre, um professor, um guru, ou pode ser apenas um espelho distorcido seu. E talvez a única diferença entre um e outro seja a sensação que fica depois que você se afasta. O verdadeiro mestre, o verdadeiro professor, ele devolve você de volta à sua estrada. O falso mestre tenta desviar você da sua estrada e tenta te colocar num grupinho secreto e seleto que só pertence a ele. Percebe? No fundo, a gente segue caminhando, buscando, por conta própria, acompanhado, às vezes sozinho, às vezes em grupo. Mas quando a gente fala de mestre espiritual, de guru espiritual, talvez a gente precise confiar um pouco mais na nossa capacidade racional de avaliar o que está sendo colocado diante dos nossos olhos, porque às vezes eles gritam que eles são charlatões, a gente que não quer identificar, do que na nossa necessidade de coração. O resto é caminho. Coloca aqui nos comentários se você identificou já um professor, uma professora, um mestre, uma mestre que tenha essas características. E se você quer minha ajuda para estudar filosofia e não se iluminar espiritualmente, mas ir atrás do seu próprio caminho por meio do conhecimento milenar que os filósofos produziram, o meu núcleo de formação filosófica está aqui na descrição do vídeo. Clica lá, conhece, eu vou ficar muito feliz de te receber lá dentro. Não se esquece, você é o que pensa e como sempre, fique com Sócrates.